Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui em Araraquara, acompanhando o lançamento que a editora M do Arnaldo está fazendo do livro A Vida nas Esferas Espirituais. E nós vamos tratar das regiões das esferas espirituais em que os espíritos vivem em volta da Terra. E a gente sempre pergunta, né? Puxa, perdi um ente querido, perdi um amigo que tinha, a quem tinha muito companheirismo e amizade. E o que será que aconteceu com a alma dele, né? Será que está bem? O que está se passando do outro lado da vida? E a palestra da tarde hoje, ela procura responder essas perguntas. E à medida que o tema vai sendo desenvolvido, acho que vai fechando todo o esquema de o que é a vida nas regiões das esferas espirituais. A base para esse livro que está sendo lançado são as psicografias do nosso querido Chico Xavier. Ele psicografou, desvendando o mundo espiritual para nós espíritas de uma maneira que jamais passou na nossa mente que teríamos um médium tão produtivo. E os espíritos que desvendaram o plano espiritual estão a Maria João de Deus, que é a mãe do Chico Xavier. Ele, logo depois que ele começou já as psicografias, ele publicou o famoso Parnaso de Além Túmulo, que são as poesias espíritas, mas o segundo livro já a publicação daquelas cartas pessoais que a mãe dele psicografou ou escreveu para ele através dele próprio. O espírito André Luiz, que nós conhecemos todos, né, que é algo inimaginável antes também que aconteceu no movimento espírita. Através da mediunidade do Chico Xavier, falou coisas que a gente jamais imaginou e que nós vamos ver muito disso aqui na palestra. O espírito Emmanuel, que publicou mais de 100 livros, escreveu mais de 100 livros através da mediunidade do Chico Xavier, e não existe tema que a gente ignore que o Emmanuel não escreveu a respeito. Foi o autor mais produtivo da mediunidade do Chico Xavier. O irmão Jacó é um espírita muito famoso lá do Rio de Janeiro, e ele também escreveu o livro Voltei, que é bastante conhecido no movimento espírita, e ele narra tudo o que se passou com a alma dele após a desencarnação. E muitos outros espíritos, principalmente os espíritos que o Chico Xavier psicografou cartas para seus familiares, né? Então a gente vê entre as milhares de cartas que o Chico Xavier psicografou, inclusive ele psicografou uma do meu avô para a nossa família. Os espíritos narravam para os seus familiares o que aconteceu com eles ou com a alma deles, tão logo eles se viram no plano espiritual. E muitas informações também nós aproveitamos na elaboração desse livro. Então, hoje a palestra são as condições em que os espíritos vivem nas regiões das esferas espirituais que circundam a Terra. A gente vai ver que toda a Terra é circundada por inúmeras esferas espirituais. Para começar, seria bom a gente ter uma imagem, né, para a gente começar a entender algo que para nós está além das nossas percepções e sentidos e além da capacidade do nosso cérebro também perceber. Aqui, olha, é a crosta da Terra que nós estamos vivendo, trabalhando, progredindo, estudando, e como na condição de espíritos encarnados. Aqui é a atmosfera que nós respiramos e também temos algumas atividades, realizamos alguma atividade. Mas, ao mesmo tempo, completamente invisíveis para nós, aí também é o ambiente espiritual da Terra. Nessa atmosfera física nossa e espiritual da crosta da Terra,
muitos espíritos mantêm atividades, estão em relações conosco, realizando muitas coisas. Por exemplo, quando nós dormimos, nós saímos do corpo material e a nossa área de entrada é nesse ambiente espiritual da crosta da Terra, onde nós também ou agimos aí em função dos nossos desejos, dos nossos interesses, ou muitas vezes espíritos como familiares ou espíritos protetores nos levam a visitar as esferas espirituais que estão acima da crosta da Terra. Quando algum ente querido ou pessoas desencarnam, a saída da crosta da Terra é aqui nesse ambiente espiritual também, invariavelmente ajudado por espíritos familiares e por aqueles espíritos médicos que se especializaram no processo de participar no processo de desencarnação. Assim, quando nós nascemos ou algum recém-nascido reencarna, nós temos aqui nossos médicos, nossas pessoas que ajudam na chegada dele, também com falecimento, sai aqui, e daqui, em função dos méritos, das condições do corpo espiritual, é encaminhado para a sua habitação numa das esferas espirituais. Nós sabemos o quanto os nossos espíritos familiares também participam da nossa vida, sem que nós percebamos. Então, em nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas relações sociais, a gente é muito mais acompanhado pelos nossos espíritos protetores, nossos espíritos familiares, do que a gente imagina. Então, esse ambiente em torno, na crosta da Terra, se presta a isso também. Os nossos hospitais, sem que a gente imagina, né? As equipes de médicos espirituais, de espíritos voltados para a área de saúde, que atuam perto das pessoas que estão nascendo aqui na Terra, pessoas que faleceram e que vão ser acolhidas, pessoas que sofreram acidentes ou estão enfrentando doenças graves nos hospitais, ao lado das nossas atividades aqui não humanas, nossas na crosta da Terra, a quantidade de espíritos que participam é imensa, inimagináveis para nós. Quando a gente está no dia a dia nosso, mesmo em convívio, por exemplo, nós, em qualquer religião, qualquer pessoa que chega na sua religião para orar, ou para pedir alguma assistência, ou para participar de alguma das atividades, não consegue imaginar no ambiente espiritual da Terra quantos espíritos também estão atuando dentro das religiões. Nos centros espíritas, especificamente, o André Luiz diz que o centro espírita é um verdadeiro laboratório fluídico com os recursos mais amplos possíveis para atender não só as pessoas encarnadas que por algum motivo se dirigem ao centro espírita, mas também muitos espíritos que desencarnaram e, em função das condições pesadas do perispírito, não conseguiram sair desse ambiente espiritual da Terra. Nos centros espíritas, então, a gente vê uma atividade, pelos livros espíritas, principalmente do André Luiz, enorme, totalmente fora dos nossos sentidos. Dá para perceber, então, que nós estamos tão integrados aqui na crosta da Terra como espírito encarnado, com um ambiente espiritual que é totalmente invisível e imperceptível para nós. Então, a região aqui já é o plano espiritual interrelacionando conosco. Em seguida vem a primeira esfera espiritual, a segunda esfera espiritual, a terceira, a quarta, e assim vai subindo. Normalmente, a gente equipara essas esferas espirituais como um prédio muito alto, em que o térreo aqui, a crosta da Terra e o ambiente espiritual da Terra, aqui primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, só que como ele é constituído de matéria do fluido cósmico universal, como Allan Kardec nos ensinou, né, que Deus criou nós como espíritos e seus filhos, e o fluido cósmico universal que parte
de um nível de pureza absoluta, e ele vai passando por transformações e condensações até que ele forma a crosta do nosso planeta Terra, que serve para nós, espíritos em evolução, para crescimento moral e intelectual através das reencarnações. Então, aqui, essa série de esferas espirituais também estão totalmente invisíveis, né? São algo que a gente não consegue imaginar, que acima de nós existe um prédio espiritual muito elevado, envolvendo toda a crosta da Terra. Ontem, lá no Obreiros do Bem, um amigo falou: olha, depois que você falou isso, você sabe que eu vi uma informação do Chico Xavier, que ele falava que isso aqui é o centro de uma cebola e que isso aqui são as camadas que a cebola tem. Então, o Chico, ele tem uma noção muito maior. Você vê, toda a Terra está envolvida por esferas espirituais. O André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele faz revelações acerca das condições de vida inimaginável em que vivem os espíritos superiores. Então, quando nós tratamos dos espíritos superiores, lembra aquela faixa mais alta, branca, que está em torno da Terra? É ali que eles habitam. Porque eles já tornaram o corpo espiritual dele, ou perispírito, tão sutil, tão leve, tão luminoso, feito de luz, que para eles, naturalmente, eles têm um acesso muito fácil lá às esferas superiores. Mas o André Luiz mostra o quanto é inimaginável para nós as condições em que eles vivem na esfera superior do plano espiritual que envolve a Terra. Ele se refere ao espírito Asclépios, que visitou o nosso lar, que desceu da esfera superior em que habita, e foi visitar nosso lar, e ele conversa a respeito. E ele diz, pertence a Asclépios a comunidades redimidas, isso é, já sublimadas, já engrandecidas, do plano dos espíritos imortais. Então, não precisa repetir espírito, né? Do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Dá para entender, então, que o ambiente espiritual da Terra ele vai subindo, subindo, e chega numa zona mais elevada, que é aquela esfera superior que está lá em cima, envolvendo a Terra. E olha o que o André Luiz diz a respeito de Asclépios. Asclépios vive muito acima das nossas noções de forma. Porque para nós aqui na matéria densa, né, o corpo material tem forma, uma árvore tem forma, tudo tem forma para nós. Lá, com as condições do perispírito já formado de luz, que é o que a gente chama os espíritos de luz, quando eles já chegam nas regiões superiores do plano espiritual, noções de forma, como nós conhecemos aqui na Terra, não faz mais sentido para um espírito evoluído. E por isso que eles vivem, e o Asclépios, inclusive, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação de vida. Nossa conceituação de vida é normalmente o que a gente conhece como vida aqui na crosta da Terra. Mas no plano espiritual, em função das condições que o perispírito vai adquirindo em função da elevação intelectual e moral, permite com que esses espíritos vivam em noções completamente diferentes de vida. Ele diz o seguinte, Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. E a gente acredita que os mentores da humanidade são os gênios, as pessoas muito inteligentes, ou pessoas que adquiriram grande especialidade em certas áreas e organizaram e dirigem a Terra. Mas a gente aprende, através do André Luiz, que os mentores mesmo que coordenam tudo o que passa aqui na crosta da Terra, em questão de ciências, artes, religiões, filosofia, o que a gente imaginar, né, as atividades produtivas, tudo, é tudo determinado pelos mentores da humanidade terrestre. Por exemplo, né, a época de descer música aqui na Terra, é escolhido um espírito músico com toda a sua habilidade, reencarna aqui,
dá um desenvolvimento com a música, por exemplo, igual o Beethoven deu, né? Época de implantar a matemática na crosta da Terra. Chama o Pitágoras e manda ele descer lá. A gente vê no livro do Emmanuel, né? Caminho da Luz. Olha, a ordem de Jesus é implantar o Espiritismo na Terra. Vamos chamar o Kardec, né? E daí o Emmanuel conta todo o processo que foi organizado para que Allan Kardec descesse aqui e implantasse o Espiritismo. E isso vale para tudo, né? Para a educação, para as ciências, religião. Então, os nossos mentores verdadeiros da humanidade estão lá em cima, nessa esfera superior da vida espiritual. E, como o Asclepius pertence a essa comunidade, né, ele partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence. Mas, efetivamente, Asclepius é a identidade do nosso planeta. A gente percebe que ele já evoluiu muito, mas ainda está vinculado às condições de todo o nosso planeta, não só o material, né, aqui da crosta da Terra, mas também das esferas espirituais, funcionando, embora em círculos mais altos da Terra. Deu para perceber, então, que por mais que a gente vá evoluindo na hierarquia espiritual em função das nossas conquistas morais e intelectuais, a gente chega em cima da esfera, mas ainda está preso à Terra. E o André Luiz fala Desculpa. E o André Luiz fala, deixa uma lição, como é a grande obra do André Luiz, né? Compete-nos peregrinar, caminhar, né? Muito tempo no campo evolutivo, que é a evolução intelectual e moral, para lhe atingirmos a pegada. Mas vamos conseguir, né? Porque esse é o desígnio de Deus. Todos nós, espíritos em evolução, vamos reencarnando, vamos aprendendo, vamos nos desenvolvendo e chegamos a atingir aonde? As esferas superiores aqui do nosso planeta. Gostaria só de agora a gente perceber, né? Puxa, cheguei na esfera superior, sou um espírito de luz, estou feliz da vida, né? Mas olha como uma coisa, o André Luiz nos mostrou algo que não chegou no limite ainda. E olha o que ele fala, olha. Entre as assembleias do nosso sistema solar, você vê que ele mudou, né? Ele saiu do planeta Terra, ele já foi para o nosso sistema solar, que é o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, e todo mundo. Então, ó, ele já foi para uma assembleia de espíritos, olha. Entre as assembleias do nosso sistema solar estão os espíritos que aguardam, cuidadosos e vigilantes, o minuto em que serão chamados a colaborar com os espíritos que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Dá para perceber, então, que além da última esfera superior do nosso planeta, vinculada ao nosso planeta, abre uma outra esfera espiritual que envolve o nosso sistema solar, e que esses espíritos que já saíram da influência da Terra e já estão agindo no nosso sistema solar inteiro, como eles estão preocupados em crescer ainda, evoluir mais, para entrar numa outra esfera espiritual, em que estão os espíritos que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família o nosso sistema solar pertence. Então, na constelação já são diversos sistemas solares que estão reunidos num grupo de sóis e seus planetas, né? Então, dá para perceber a Terra, as suas esferas espirituais, abre uma esfera espiritual, que são os espíritos que já saíram da Terra e estão no sistema solar, abre uma outra esfera espiritual, que estão os espíritos que já agem a nível de diversos sóis e seus planetas, e aí você fala, puxa, então tem muita coisa mais em termos espirituais fora da Terra? O André Luiz diz que sim. E ele continua. Os espíritos que orientam o nosso grupo de estrelas, né, na constelação de Hércules, é o Sol, né, estrelas.
os espíritos que orientam o nosso grupo de estrelas na constelação de Hércules aspiram, desejam, naturalmente, a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáctico, na nossa Via Láctea, né, em que nos movimentamos. Dá para perceber que depois de constelações, abre uma esfera espiritual para aqueles espíritos que já evoluíram muito e que o André Luiz classifica como gênios celestiais para eles atuarem em toda a nossa galáxia. E o que tem de sistemas solares, de planetas, de condições de vida nessa nossa galáxia é algo muito grandioso, né? E a gente fala, puxa, nós temos cada gênero nessa Terra aqui, né? Na humanidade é um negócio... Afinal, se for um materialista, ele fala, né? Aconteceu uma peculiaridade, uma particularidade, uma singularidade, e o homem virou um gênio, né? Mas olha onde estão verdadeiramente, segundo o André Luiz, os gênios celestiais, eles estão a um nível de esferas espirituais que controla toda a nossa galáxia, Via Láctea, e nós sabemos o tamanho que essa Via Láctea é, né? Pelo que os astrônomos nos dizem. E, finalmente, o André Luiz diz, e sabe, meu amigo, que a Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe na criação divina, uma nesga do universo. E aí, então, depois que a gente tem a nossa Via Láctea, abre uma esfera espiritual, que é a esfera divina, onde está Deus e os espíritos que efetivamente chegaram no topo da hierarquia espiritual, e que o Allan Kardec chama de espíritos puros, ou espíritos que já atingiram a perfeição, e que são os mensageiros de Deus, que são executores da obra de Deus. Então, dá para perceber, então, aonde é efetivamente a esfera que controla todo o universo, que é feita pelo aquele Deus e os seus filhos que já efetivamente cumpriram toda a sua jornada espiritual e atingiram a perfeição espiritual, intelectual e moral. Dá para fechar, então, o que é a obra de Deus quando a gente alia nela o nosso universo material e a gente coloca esse universo espiritual que é invisível, imperceptível para nós, que está também ao lado desse universo. A grandeza, a maravilhosidade, a dimensão disso aqui que nós estamos participando como filhos de Deus e preocupados em crescer. E não adianta não querer crescer, porque é por desígnio de Deus, né? É para todos os filhos chegarem lá em cima, nessa esfera divina. Eu gostaria agora de falar um pouco como isso, tudo que nós vimos aqui, o universo material e o universo espiritual, o ensino de Jesus, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos um lugar. É o que está lá no capítulo 14 de João, né? E aqui esse quadro do Dúcio, que é da Idade Média, ele retratou Jesus se despedindo dos seus apóstolos, quando ele diz essa frase, né? Eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu vou preparar para você um lugar lá. Então dá para perceber o que Jesus falava, que há muitas moradas na casa do meu pai, quando ele se referia ao chamado reino dos céus ou reino de Deus. E o Espiritismo, né, veio nos revelar e explicar o grande número de esferas espirituais que há no universo, que é a casa de Deus. E o Allan Kardec, voltando ao Evangelho de João, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Dá para ver como o Espiritismo é realmente o Consolador prometido e que, graças ao trabalho
do Chico Xavier, com suas psicografias, e das manifestações de espíritos, como André Luiz e esses outros que eu citei, como eles abriram realmente o nosso entendimento de muitas moradas na casa de meu pai, que Jesus deixou registrado, e o cumprimento da promessa dele de que mandaria o Consolador, o Espírito Santo, em nome dele. Eu gostaria agora de descer para uma particularidade, né? Quando o Chico Xavier estava começando, né, recebendo as cartas da mãe dele, e ele ficou sabendo que tinha as esferas espirituais, ou os andares espirituais, acima da crosta da terra, né? Ele perguntou para a mulher: mãe, então se tem mais andares, aí, ou como ele dizia, né? Tem outras camadas da cebola aqui em cima, né? Ele quis saber quanto. Então ele perguntou: mãe, quantas, né? E às vezes só para um minutinho, a gente vê, às vezes a gente brinca, né? Já perdi um amigo querido, uma pessoa tão estimada, mas eu tenho certeza que ele deve estar bom do outro lado, ele deve ter ido para o andar de cima, né? E quando a gente imagina que realmente há diversos andares espirituais acima da nossa crosta da terra aqui, a gente fala brincando uma verdade pelos ensinamentos. E o Chico perguntou para a mãe dele, então, quantas esferas espirituais tem acima da crosta da terra? E olha o que ela falou: a terra é o centro, isto é, a sede de grande número de esferas espirituais que a rodeiam de maneira concêntrica, né? Que vão circulando ela. Não posso precisar o número dessas esferas. Dá para perceber? Grande número, bem, é grande número, mas quanto é isso? Ela disse: não posso precisar o número dessas esferas, porque elas se alongam até um limite que a minha compreensão, por enquanto, não pode alcançar. Dá para perceber? Muitos espíritos falam: vou chegar na esfera superior, mas quando ele chega lá, poxa, tem a esfera do sistema solar, a esfera espiritual. A hora que chega lá, tem a de constelação, tem a Via Láctea, bom, daí tem do universo todo. Então, os espíritos, mesmo eles evoluindo, eles não conseguem definir e dar um número preciso de quantas essas esferas. Só na esfera divina, que realmente que eles atuam no universo inteirinho, espiritual e material, que eles têm noção de quantas, né? Mas ela fala algo que para nós é de um valor doutrinário enorme. Quanto mais elevado o ser espiritual, ou espírito, alma, né? Quanto mais evoluído o ser, mais elevada será a sua habitação. Dá para perceber, então, que esse esforço nosso para crescer em termos intelectuais e morais, como após a morte, nos classifica, em função de todos os benefícios que o perispírito obtém com isso, nos classifica e nos coloca numa determinada habitação no plano espiritual, até alcançar o ponto em que essas esferas se interpenetram com a de outros mundos mais perfeitos, seguindo os espíritos nessa escala ascendente do progresso, que é intelectual e moral, sobre todos os seus aspectos. Deu para ver o que ele falou? Quando, daqui a pouco, essas esferas elas vão se interpretando, vão se intercalando com outros mundos, com outras condições de vida. E eu gostaria de entrar agora em seguida, que ela fala de algo também que às vezes para nós é inimaginável, né? Que ela diz o seguinte: olha, da esfera em que me encontro, e ela diz que ela está habitando e morando na segunda esfera espiritual, percebo perfeitamente que existe uma escada de luz atravessando os abismos e ligando as esferas umas às outras. O André Luiz diz que, para eles chamam isso de ponto de saída. Aqui existem diversos pontos que permitem a ligação de uma esfera para outra. A gente, imaginando o nosso prédio, né, nosso edifício muito alto, nós, quando criamos nossos edifícios materiais, como que eu vou para o andar de cima? Tem que ter um lugar para escada, um lugar para elevador. Lá no plano espiritual, esses pontos de saída, é o que ela chamou de escada de luz, né? É uma escada de luz. E a gente vê no livro O Irmão Jacó, que ele foi com uma caravana de recém-desencarnados, conduzido pelo Dr. Bezerra,
atravessando a primeira esfera espiritual para chegar no segundo. A hora que ele termina a primeira esfera, vai entrar na segunda, ele se depara com a grandiosidade, a luminosidade dessa escada de luz, que é algo assustador pela beleza e pelo o que é a luz espiritual, né? E na nossa Bíblia Sagrada, né, essa ligação foi chamada de escada de Jacó, porque Jacó viu em sonho a escada que permite que os anjos desçam até a crosta da terra e subam até o nosso reino. Então, no Espiritismo, e para nós que temos grandes dificuldades de percepção, até de imaginação do mundo espiritual, nós não temos outro nome para não dizer que as ligações entre a esfera espiritual é uma escada de luz ou também a escada de Jacó. E gostaria agora, nós estamos descendo, né? Porque a esfera lá em cima, superior, muito pouco informações, né, verdade, porque falar de seres que o corpo espiritual é a luz espiritual, que uma velocidade que é inimaginável para nós, como eles, e as condições dos espíritos intelectuais e morais é pouco. As esferas intermediárias também é muito poucas informações. Uma que eles sempre falam, os espíritos que se comunicam, né? Não existe na linguagem humana as palavras adequadas para a gente explicar o que é a vida a partir da terceira esfera espiritual. Mas na segunda esfera espiritual, que a mãe do Chico estava e que o André Luiz também atuou depois que foi para o nosso lar, para a cidade do nosso lar, são muitas informações. E olha então o que a mãe do Chico fala sobre essa segunda esfera espiritual. Sinto-me surpreendida, porque vejo uma espécie de continuação do planeta que deixamos. Imagina a Terra, cheia de suas belezas naturais, porém moralmente mais aperfeiçoada, e terás a imagem dessa segunda esfera que me serve de habitação. Esse moralmente mais aperfeiçoada é a grande característica a partir da segunda esfera espiritual. Só consegue chegar lá quem se esforçou na prática do bem, não é religião não, é quem se esforçou na prática do bem, quem cuidou da moralização, espiritualização e tornou o perispírito leve, brilhante, né? E o Allan Kardec chamava sutil. Dá para perceber, então, quando o André Luiz fala para nós que a primeira esfera espiritual é aquela em que tudo o que não serve para a vida nas esferas elevadas do plano espiritual fica retido na primeira esfera espiritual. Então, o nosso esforço para o aperfeiçoamento moral tem uma recompensa muito grande após a desencarnação, porque nós já passamos a habitar, no mínimo, a partir da segunda esfera espiritual, encontrando belezas naturais surpreendentes, mas principalmente convivendo com os espíritos que têm a moral mais aperfeiçoada. E esse é realmente o objetivo do Espiritismo aqui na Terra, né? Nos auxiliar na espiritualização, na moralização, através da evangelização, porque isso vai trazer um benefício não só para a nossa alma após a vida, mas nós vamos transformar a crosta da Terra numa segunda esfera espiritual. E esse é o objetivo realmente, né? O Emmanuel diz que nós, espíritos encarnados, nós estamos participando do processo de colonização da crosta da Terra, né? E nós já evoluímos muito, já aperfeiçoamos muito a crosta da Terra, mas o objetivo é tornar a crosta da Terra também com pessoas moralmente aperfeiçoadas, para que nós não tenhamos que morrer e viver com pessoas que realmente são pessoas que a gente tem a maior satisfação de conviver, se relacionar e participar nas atividades, né? Então, esse investimento que nós fazemos no crescimento moral tem um resultado
para nós, pessoal, porque afeta o nosso perispírito, melhora, sutiliza, ilumina o perispírito e permite nós voar, flutuar, né? Mas normalmente os espíritos falam volitar, né? Que é a capacidade de voar, que para nós também está muito difícil de entender. A mãe do Chico diz, olha, aqui temos minerais. É outra coisa que os espíritas mesmo têm dificuldade de entender, né? Como eu disse, nosso Pai, Deus, ele criou o fluido cósmico universal na sua pureza absoluta, onde os espíritos puros trabalham. É praticamente, não tem influência nenhuma essa matéria sobre os espíritos por causa da pureza dela, né? Ele fala que o Allan Kardec chama espírito puro, né? É espírito puro, porque a influência da matéria é nula, do fluido cósmico universal. Mas esse fluido ele vai se condensando, se transformando, e vai formando as esferas espirituais e até que forma nosso planeta, né? A crosta da Terra, ele está de tal forma condensado que forma a crosta da Terra e tudo que nós conhecemos aqui de vida, de belezas naturais, e ela diz assim, né, minerais. E o que o fluido cósmico universal permite que seja formado aqui na crosta da Terra, à medida que ele vai descendo, ele vai permitindo também formar minerais, o mundo vegetal, que é muito rico, muito mais rico do que o nosso aqui no plano espiritual. Os espíritos constroem casa, lá tem pássaros e animais. Por quê? Porque Deus cria nós, né? Simples e ignorante, como nos ensinou Allan Kardec, e passamos pela animalidade para evoluir bastante, entramos aqui na humanidade para evoluir muito, e depois entramos na angelitude, que vamos crescer muito mais até a perfeição espiritual. E os animais, os pássaros, perdendo o corpo material pela morte, eles também têm condições de se dirigirem à segunda esfera espiritual. E o André Luiz, quando a gente lê o Nosso Lar, né? Quando ele chega na janela, que já teve condições, aí olha para fora, não só a natureza bela, mas animais, que ele ficou surpreso, por causa exatamente disso, né? São nossos irmãos menores, como falava o Chico Xavier. Os espíritos se reúnem, mantêm institutos semelhantes às nossas famílias terrenas, por quê, né? Quem de nós não gostaria de voltar a reunir no plano espiritual com aqueles entes muito queridos, né? Mãe, pais, irmãos, seres que nós criamos grandes afinidades morais e espirituais, né? Por isso que ela fala que estão reunidos em família. O culto a Deus faz parte integrante de todas as coisas da nossa vida. Isso é muito importante. Nós estamos falando de espiritualização, né? Moralização, e mesmo às vezes, e como lá envolve diretamente esse contato mais estreito com as coisas espirituais e com Deus, isso é uma realidade. E muitos espíritos que são resgatados, muitas vezes, da primeira esfera espiritual, e não se adaptam lá, porque para eles nem passava na cabeça sobre Deus, sobre vida espiritual, sobre condições de vida após a morte, né? Então, essa parte aqui, ela fala que o culto a Deus, e por isso que nós, se preocupando com a religião, se preocupando com a parte de espiritualização, facilita a integração também na segunda esfera espiritual. Sinto-me rodeada pelos companheiros muito bondosos. Lembram-se de espíritos moralmente aperfeiçoados? É o que ela fala aqui, ó. Sinto-me rodeado de companheiros muito bondosos, porque são espíritos que já aperfeiçoaram a moral, com quem me entrego as tarefas. Isso é, né? Não existe ociosidade no plano espiritual. Não foi Jesus que disse, meu pai trabalha até hoje, né? E eu trabalho também. E a gente vê como os espíritos, por mais superiores que eles sejam, como eles estão trabalhando como anjos da guarda, espíritos protetores, estão dirigindo a evolução de tudo, as especialidades deles nos planetas, né? Então, a mãe do Chico também diz, sinto-me rodeada pelos companheiros muito bondosos com quem me entrego a tarefa. Espírita que se preocupar em ir lá só para contemplar, descansar, vai ficar muito decepcionado, porque nenhum livro espírita fala a respeito.
Nosso governador Aulos é um elevado espírito. E aqui também a gente é muito presunçoso, né? Porque a gente está acostumado a acreditar nos materialistas, nos ateus, cientistas e outros aí, que não religiosos, que nós que somos inteligentes, nós humanos, né, organizamos a sociedade com governos, com estruturas todas sociais, né? Mas tudo isso vem de lá, ó. Lá, os espíritos, nem a Terra estava nos primórdios, os espíritos já estavam organizados. E vamos encontrar lá sociedades muito bem organizadas, que nós estamos aprendendo no processo de colonização da crosta da Terra, a implantar aqui na Terra. Aqui a nossa especialidade é examinar as preces dos seres terrenos. A gente às vezes fica preocupado, né? Nossa, eu estou tão aflito, eu já rezei tanto, será que tem alguém escutando a minha prece, né? Olha, a mãe do Chico disse que todas as preces são ouvidas, analisadas e atendidas de acordo com os méritos e as necessidades, né? E a especialidade dela é exatamente essa, né? Examinar as preces dos seres terrenos. E a gente aprende com o André Luiz, depois nos livros deles, em função do que ele vai falando, algo que deixa a gente meio chocado, né? A gente, seres humanos, quando ele fala que todos os nossos pensamentos e todos os nossos sentimentos estão completamente abertos no mundo dos espíritos, como se fosse um livro em que eles leem, um livro aberto em que eles leem tudo como é, né? Então, a gente, se não cuidar dos sentimentos e dos pensamentos, como a boa moral cristã nos recomenda, naturalmente, não só prejudicamos os perispíritos, mas ficamos totalmente expostos do que realmente somos no plano espiritual. Aqui, a gente sabe como a gente aprende a administrar muito bem a manifestação dos sentimentos e dos pensamentos, né? Mas os espíritos dizem, é impossível fingimento, é impossível hipocrisia, é impossível você esconder o que você está pensando ou sentindo, porque tudo se manifesta abertamente para eles, os espíritos. E a grande dificuldade daqueles espíritos que às vezes ficaram presos na crosta da Terra, são recolhidos, a hora que eles descobrem que eles são muito conhecidos em profundidades, né? Então, é o que essas preces, emitir um pensamento, um sentimento e fez uma prece, chega no plano espiritual. A arte aqui é mais linda e mais perfeita. A música, instrumentos perfeitos. Não é tudo que se refere à arte vem do plano espiritual aqui para a Terra, né? Vamos chamar um Michelangelo para descer lá e ensinar para a turma lá de baixo o que é fazer pintura e fazer arquitetura, né? Vamos chamar o Mozart para ele descer lá embaixo e mostrar como que se faz a música, né? Então, é assim, tudo que nós temos aqui, na verdade, vem a partir da segunda esfera espiritual. A gente conhece, né? E não é só da segunda, na intermediária, não, né? Deus, né? Jesus, desce lá na Terra e ensina o Evangelho para aquela turma que só pensa em si mesmo, é muito egoísta e só quer ficar guerreando, né? Você vê, Deus lá de cima e Jesus, né? Ele não diz que meu Pai me enviou para ensinar o Evangelho aqui para vocês? Então, a coisa às vezes vem lá da ordem divina, da esfera divina. E a arte, ciência, religião, filosofia, economia, tudo veio lá de cima. Temos festas, assembleias, meios de comunicação e visão às distâncias. Isso aqui a gente tem grande dificuldade de entender, né? Quando o Chico, eu falei, psicografou as cartas de espíritos familiares, né? Aquele filho falava para a mãe, mãe, daqui de onde eu estou, eu vejo tudo o que está acontecendo lá em casa, o desespero da senhora, a desestruturação que a senhora está promovendo na nossa família. Para com isso, eu estou aqui em companhia do meu avô, e dava o nome, e eu estou em condições de vida maravilhosas, só não tem o mínimo sentido isso, né? E dá uma série de conselhos para a mãe, inverte, né? Recebe conselho do filho, a mãe, né? E essa visão à distância, a gente vê também no livro do irmão Jacó,
quando na casa dele, aqui na Terra, ele lá no plano espiritual, rezavam por ele ou falavam bem dele, ele estava sabendo, ele narra no livro que ele via lá da onde ele estava, né? Por isso que às vezes a gente brinca um pouco, né? Olha, não fala mal, nem fica falando sobre quem já morreu, porque pode escutar e ver. Nos livros espíritas isso é verdade, né? Outra coisa que nós temos, que a mãe do Chico esclareceu e que nós temos também grandes dificuldades de entender, né? Os saxões, né? Os chamados europeus também, os latinos, nós aqui, né? Os árabes, os orientais, os africanos, formam aqui grandes falanges, né? Porque dá para perceber, agora a gente percebe, né? Porque se a gente que está aqui na América Latina, no Brasil, se a gente falece, a nossa alma flutua, de acordo com a possibilidade do perispírito, para cima, para cima. Então, os africanos montam as suas sociedades espirituais acima da África, nós latinos em cima, os europeus, e formam realmente grandes colônias. Assim como a gente adora viver com os nossos familiares que já estão no plano espiritual, né? Gostaríamos de reencontrar e reviver com eles, as raças também, né? Um árabe gostaria de ficar no meio que eles têm os mesmos costumes, as mesmas crenças, os mesmos estilos de vida, os africanos, os europeus. Então, lá no plano espiritual, nós vamos encontrar como se fossem o que corresponde às nossas nações aqui. Só que uma diferença, né? A partir da segunda esfera espiritual, que é fundamental. Lembra que a mãe do Chico disse que só chega lá quem já tem, quem é moralmente mais aperfeiçoado? Então, essas raças aqui, a partir da segunda esfera espiritual, não estão mais igual nós aqui, que vivamos em conflito, principalmente econômicos, uma raça com as outras, né? Lá impera realmente o respeito profundo, a fraternidade, e o que torna maravilhosas as condições de vida a partir da segunda esfera espiritual. E a mãe do Chico diz, quando merecemos, isso é importante, né? Porque a lei de merecimento vale lá também. Conseguimos companhia de amigos cheios de sabedoria, né? A gente acredita que a sabedoria é só para nós, seres terrenos, né? Que nos arrebatam temporariamente da esfera a que pertencemos, conduzir-nos à visão grandiosa de outras manifestações mais elevadas da vida superior nos seios dos espaços infinitos. É mais ou menos quando nossos filhos têm mérito e manda ele, às vezes, para sociedades mais avançadas para aprender coisas mais importantes, né? No plano espiritual também, conforme os espíritos se dedicam à tarefa, se esforçam para crescer, promovem o crescimento no uso das faculdades, também são levados às esferas superiores para conhecer e se estimular a continuar fazendo os seus esforços. É engraçado, né? Eu me lembro, às vezes, lendo a Revista Espírita, principalmente, né? Allan Kardec chamava aqueles melhores médiuns lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espírita para fazer uma sessão espírita para obter comunicação do Espírito da Verdade, Santo Agostinho, São Luís, que era o mentor espiritual lá da sociedade, e manifestava um espírito suicida sofrendo em situações muito aflitivas, manifestava espíritos de criminosos, espírito de pessoas que viveram uma vida muito devassa. Mas o que é isso? Não é isso que eu quero, né? Os espíritos jamais esconderam que existe a primeira esfera espiritual, e quando a Luiz disse, né, que barra tudo que não serve para as esferas superiores em função do grau de sutileza do corpo espiritual. E isso ficou tão forte, marcou tanto Allan Kardec, que ele publicou seu livro O Céu e o Inferno, que o Arnaldo, da editora M, está publicando agora, para colocar à disposição dos centros espíritas, né? A mãe do Chico fez a mesma coisa, ela contou como a esfera dela, as relações com os espíritos superiores, os espíritos mais evoluídos, a beleza da sociedade espiritual em que ela estava, mas ela não esqueceu de falar para ele que tem a primeira esfera espiritual também. Ela diz o seguinte, olha, a primeira esfera,
que é concêntrica ao vosso orbe, né, que está ao redor do nosso orbe, é mais apegada à Terra e suas ilusões. Nela temos muitas organizações e congregações à maneira do planeta. Isso porque, né, os espíritos se reúnem por afinidades, né? Os espíritos que praticam o mal, eles acabam se reunindo. Os espíritos viciosos acabam se reunindo. Os espíritos que têm tendências criminosas. Então, lá eles montam certas organizações também e congregações. Mas ela diz, ó, a existência nela é a continuidade da vida material com suas características. Porque muitos espíritos que perderam o corpo material ressurgiram no ambiente espiritual, e o corpo espiritual não tinha tal densidade, ou tinha tal... era opaco, que o único lugar para habitação para ele era a primeira esfera espiritual. Então ele chega lá, ele nem entende que perdeu o corpo material, ele se vê em outro lugar, assim, incompreensível, né? Só para... acho que tem tempo. De ver o caso do avô do André Luiz, que ele conta, né? Que ele chegou num determinado lugar e encontrou o avô dele, que era o tipo do avarento e só preocupado com as riquezas materiais. Ele estava preso lá, não sabia que morreu, se encontrou num lugar que ele achou que tinha descoberto uma mina de ouro, mas não conseguia achar o caminho de volta para levar essa riqueza para cá. Ele nem sabia que tinha morrido, né? Outro caso também, o próprio Luiz, que a gente lê no livro Nosso Lar, né? Quando ele reencontra a mãe dele, cria aquela satisfação, e a mãe dele já numa esfera superior à segunda esfera espiritual, e ele pergunta, e o meu pai, que é teu pai? Né? Seu pai, infelizmente, agiu de uma maneira muito inconveniente, muitas vezes sem que a gente sabia, ficou retido na primeira esfera espiritual. Mas só que nós já estamos trabalhando para providenciando uma nova reencarnação evolutiva para ele, né? Então, a gente percebe que essa continuidade da vida é muito similar às coisas que nós temos ruins aqui na costa da Terra. Há regiões obscuras, atopetadas de amargores, formadas pelas consciências polutas e pecadoras que as povoam. As almas sofredores, nesses ambientes, vivem com o fruto amargos das sementes que espalharam nos dias de sua temporária vida. Não existe injustiça. Não existe gente que não merece, que não foi barrada na primeira esfera espiritual. Dá para entender aqui, como a mãe do Chico é muito clara nisso? Em visita a algum desses núcleos de prantos incontáveis e amaríssimos, encontrei alguns de meus antigos conhecidos na Terra. E duro é quando ficou retido espíritos familiares, né? Quando a gente vê o caso da mãe do Chico, quando ela chegou lá e soube que o marido dela está lá embaixo, né? A dor, o desespero, a tentativa de ajudar. É por isso que os espíritos, eles descem, eles fazem visita a essas regiões. São dolorosos os dias que ali pesadamente transcorrem. A essa região imediatamente vizinha da Terra, frequentemente descemos. Dá para entender aqui como os espíritos, eles não estão só atuando aqui no ambiente espiritual da crosta da Terra, mas como eles atuam também e fortemente na primeira região, ou chamado umbral, como André Luiz designou, né? Dá para perceber como ela fala, a essa região imediatamente, frequentemente descemos para buscar irmãos nossos que suplicam e choram. Foi o que aconteceu com o André Luiz, né? Viu quando ele chorou, suplicou, se arrependeu, logo aparece a ajuda espiritual, implorando o socorro e o auxílio de Deus pelo descuido do mundo íntimo. Isso é jamais cuidar dos sentimentos, pensamentos, atos e aspirações. E isso serve de lição para nós, né? Que não é só o lado da educação intelectual que é o importante. A educação moral para a vida que segue após essa vida é um valor fundamental. E isso é evangelização, espiritualização, religiosidade. E, nesse caso aqui, a gente vê, então, que quem não investe nesse engrandecimento aqui, as consequências aparecem.
Mãe é terrível, né? A mãe do Chico, ela contou como era a situação de certos espíritos na primeira esfera espiritual, né? E então ela, como mãe, mesmo desencarnada, deu um conselho para o Chico. Vem daí, né, depois de tudo que ela falou, o nosso contínuo conselho. Não é aquela mãe que fala uma vez, não, é contínuo, né? Lembra até o que as mães fazem com os filhos, né? Estuda. O filho vem reclamar para o pai, pai, a mãe pega no pé para eu estudar, né? Mas depois que cresce, eles veem o que foi seguir o conselho da mãe, né? E vem daí o nosso contínuo conselho para preparardes uma vida melhor, após essa vida, né? Pela aquisição de virtude e conhecimento. Olha, o Emmanuel não diz que são duas as asas que nos levam para as esferas superiores da vida espiritual. A primeira, a prática da virtude ou do amor. E a segunda, conhecimento ou sabedoria. É o que a mãe do Chico falou em outras palavras, né? Aquisição, se esforçar para crescer em virtude e conhecimento. E o grande mérito do Chico é que ele ouviu e praticou o que a mãe pediu para ele, né? Então, a gente vê como ele conhecia as coisas, não só materiais, mas as coisas espirituais, né? Como ele era virtuoso, como ele sabia gostar, amar, respeitar as pessoas, praticar a caridade, como ele era humilde, como ele perdoava aqueles que não compreendiam o trabalho dele como médium. E dá para perceber como serve de exemplo para nós, porque no final de tudo, o que vai sobrar efetivamente da nossa passagem aqui pela crosta da Terra, nessa mais passagem evolutiva, é isso aqui, né? O quanto nós ganhamos ou crescemos em virtude e em conhecimento. Então fica aí as lições que o Chico Xavier, que vai agora em dia 2 de abril de 2020, que está logo aí, né? Completar 110 anos do seu nascimento e o que ele produziu nessas 410 livros que ele psicografou. Muito obrigado pela atenção e espero ter correspondido. Obrigado.